Ok? Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Laboratório de Física para analisarmos mais um experimento interessante, onde nós iremos observar, né, um movimento de uma esfera. Vou pegar uma esfera como essa daqui e vamos analisar, né, esse movimento usando o conceito de energia. Tá? Então vamos observar aqui primeiro um determinado instrumento. Veja bem. Bom, pessoal, nós estamos vendo aqui um looping, né? Looping, laço em inglês, né? Esse movimento aqui pode ser descrito por uma esfera. Então, se nós colocarmos uma esfera como essa daqui, né, a uma determinada altura, né, observe que essa esfera vai descer. Nós sabemos que ela desce, mas por que ela desce? Ela desce justamente porque existe uma variação de energia, né? Nós sabemos que a energia potencial gerada pela gravidade é mgh, né, massa da esfera, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura em que ela está em relação ao ponto. Então, é uma energia relativa à posição em que ela está em relação à base, esse H. E ao descer, ela vai transformar essa energia potencial numa energia cinética. Aí nós sabemos que a energia cinética dessa esfera, né, é dada pela equação 1/2 de m vezes v ao quadrado. Quer dizer, a energia cinética é 1/2 vezes a massa dela vezes a velocidade em que ela está ao quadrado. Então ela vai transformando aos poucos a energia potencial em energia cinética, fazendo esse movimento. Nós sabemos também que a energia total das duas é a energia mecânica, ela não varia, né? A energia mecânica é a energia potencial mais a cinética. Mas isso só acontece no caso de um movimento perfeito, né? Quando você tem um movimento transformando energia potencial em cinética, existe o atrito, existe a resistência do ar, existem outras forças, né, que transformam numa energia que ela é dissipada, né? Essa outra energia a mais é uma energia que impede esse movimento, que atrapalha esse movimento, é o que nós vamos estudar. Quando a gente solta uma esfera nessa posição, né, ela descreve um movimento, observe, e ela cai aqui, ó, nesse saquinho aqui, ó, tá vendo? E esse tipo de movimento, ela é um movimento natural de transformação da energia potencial em cinética. Observe que a esfera fez esse movimento, vou fazer aqui com a mão bem, só para a gente observar com calma. Ela veio pela rampa, né, fez esse movimento, por causa da velocidade, ela conseguiu ficar aqui no ponto mais alto sem cair, né, por causa da força centrípeta, segurando ela até que ela caísse aqui dentro desse final aqui. Então, observe que esse movimento pode ser estudado, né, cientificamente. Então, vamos fazer agora um estudo mais lento, né, de uma variação dessas posições em função da altura. Vamos observar. Bom, pessoal, nós estamos aqui na frente do looping, né, e também aqui de uma rampazinha, né, uma curva. Observe que quando a gente coloca um objeto aqui, ele faz esse tipo de movimento e nós estamos vendo aqui o mesmo fenômeno lá. A energia potencial, energia inicial lá, e a energia cinética funcionando, né? Então, aí existe uma compensação. Esse estudo foi feito por Galileu, né? Nós vamos fazer agora a mesma coisa que Galileu deve ter feito lá nos seus estudos, né? Porque ele fez muitos tipos de estudos, né? Só que ele não tinha instrumentos para medir com muita precisão, né? Mas você tem em casa aí o seu celular. Então, do mesmo jeito que muito tempo usou-se cronômetro desse aqui, que esse é mais avançado que o de Galileu, mas mesmo assim esse aqui não dá muita precisão. Então nós não vamos usar esse aqui, você vai usar o seu cronômetro, né, do seu celular, coloca lá na parte de cronômetro e vai medir o mais preciso possível. Você irá fazer as seguintes medidas, observe. Ao soltar essa esfera aqui, nós queremos observar esse movimento. Esse tipo de movimento vai depender da altura. Será que depende da altura em que nós soltamos, hein? Será que o tempo que ele percorre uma determinada distância varia, né? Então o que nós iremos fazer? Faremos o seguinte, observe.
eu vou medir aqui a altura, eu posso usar uma régua como essa daqui, né? Medir a altura, já fiz a medida aqui, já coloquei na posição adequada. Então, observemos agora a seguinte atividade. Aqui com a régua, eu vou colocar a uma altura de 10 centímetros e eu quero comparar o tempo que isso aqui leva, essa esfera leva, para realizar 20 oscilações, né? Vamos marcar 20 oscilações. É um padrão, vamos colocar como um padrão. Depois iremos colocar a 8 centímetros, né? Depois a 6 centímetros, né? Aqui é 10, 8, 6, 4, 2, 1 centímetro. E vamos ver quanto tempo leva para dar 20 oscilações. Será que se eu soltar daqui, ó, para dar 20 oscilações, ela vai marcar 20 oscilações, digamos que deu tantos segundos. Se eu colocar a uma altura menor, para dar 20 oscilações, será que gasta ao mesmo tempo? Será que um tempo é maior, tempo menor? Né? Nós sabemos que a esfera, depois de um tempo, ela para. Existe uma dissipação da energia, né? Parte da energia que ela tinha de energia potencial lá foi perdida. Então, você irá provar, né, através de maneira gráfica. Nós vamos anotar os valores numéricos, né, de cada 20 oscilações de alturas diferentes. Então, as nossas grandezas serão a altura e o tempo. Quer dizer, o nosso gráfico, né, vai ficar um gráfico onde na vertical nós vamos marcar a altura, em que eu vou soltar essa esfera, e na horizontal, no eixo da horizontal, o tempo que ela gasta para 20 oscilações. Então, pegue o seu cronômetro aí, o seu celular, e marque aqui as seguintes alturas. Então, primeiro, 10 centímetros, eu vou soltar a parte de trás, né, essa parte de trás da esfera. Sempre eu vou medir em relação ao mesmo ponto, né? Podia medir em relação ao meio, mas fica mais impreciso. Então, aqui tem 10 centímetros, já fiz a marcação ali, e aqui a esfera, a parte de trás dela, né, está tocando aqui nessa reta, a altura, né, vem aqui, pronto. Então, eu vou soltar agora de 10 centímetros. Você vai marcar aí no seu cronômetro qual é o tempo para 10 oscilações. Eu vou contar com você, eu não vou marcar, nem meu cronômetro aqui vai marcar, você que vai marcar em casa. Tá? Então, atenção, vou soltar, viu? Ó, uma oscilação, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí você marcou aí no seu cronômetro o tempo total. Deu quanto? 1 minuto? Sei lá, 1 minuto e meio? Você que vai dizer. Então, esse tempo é o tempo que essa esfera deu 20 oscilações a uma altura de 10 centímetros. Se eu mudar para 8 centímetros, já está marcado aqui, já marquei, tem um marcadorzinho aqui para 8 centímetros, né, para a gente não demorar muito. Quanto tempo leva? Você vai observando que a esfera, cada vez que ela vai e volta, ela volta a uma altura menor. E a velocidade dela diminui. Só que a velocidade diminui, mas a distância que ela percorre também diminui, né? Se eu soltar bem aqui, ó, ela vai percorrer uma distância bem grande. Se eu soltar aqui, ó, é uma distância menor. Será que uma coisa compensa a outra? Será que isso leva a alguma relação entre esse movimento do tempo, né, mesmo com o atrito? Bom, já fizemos para 10 centímetros. Agora anote aí 20 oscilações para 8 centímetros. Então, eu vou soltar agora da altura de 8 centímetros. Certo? Anote aí. 1, 2 e já. Ó, uma oscilação, 2, 3, 4, 5. Observe que a altura é menor. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. Pronto, então aí você anotou o tempo. Será que esse tempo é igual àquele, é menor ou aproximadamente igual? Quando colocarmos num gráfico, né, será que vai ter uma variação, uma curva assim? Será que uma curva é assim? Ou será que é uma reta? Será que a relação entre a altura e o tempo para 10 oscilações é a mesma? Se for a mesma, né? O tempo for praticamente o mesmo, né? Será que vai dar, não vai depender, né? Se vai dar uma reta? Será? Bom, você vai anotar para, será que uma reta vertical, assim? Uma reta horizontal, uma curva? Então, a sua tarefa será verificar essas variações, se tem variações muito grandes ou pequenas. Já fizemos para 10 centímetros, para 8, agora vamos fazer para 6 centímetros de altura. Atenção. Já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. Tá? Então, essa foi para 6 centímetros, né? Vamos fazer agora, eu vou fazer novamente, somente para uma questão técnica aqui. Atenção. 2 e novamente 6, viu? 6 centímetros agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto, então marcamos 20 agora para 6 centímetros, né? Vamos ver agora quanto é que dá para 4 centímetros, né? Ó, 10, 8, 6, 4. 4 centímetros. Vamos ver quanto tempo leva 10 oscilações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. Aí marcamos para 4 centímetros. Agora vamos para 2 centímetros. 2 centímetros. Atenção. 2 e já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. Então, fizemos então essas oscilações para 10, 8, 6, 4 e 2. 1, 2, 3, 4, 5 medidas. Essas 5 medidas vocês vão colocar num gráfico em que aparece na vertical a altura, né? 10 centímetros, 20, 10, 8, vai diminuindo, né? E o tempo, será que o tempo é o mesmo? Será que vai ficar uma reta? Será que vai ficar uma reta na vertical, na horizontal? Ou uma reta cortando aqui também? Ou uma curva? Esse tipo de avaliação você vai fazer construindo o gráfico correspondente. Essa é uma das avaliações que se fazia, né,
para verificar o que é que se mantém constante quando os corpos estão caindo, né? Se nós fizermos em alturas diferentes, o resultado pode ser diferente da ação da gravidade. Então, os primeiros estudos sobre a gravitação foram feitos por cientistas próximos, né, de Galileu, Isaac Newton, né? Nessa época havia o estudo do efeito da gravidade sobre o movimento dos corpos. Tá? Em um dos estudos você vai fazer aí e vai verificar. Tá? Procure caprichar e lembre-se que na hora de construir um gráfico você tem que colocar todas as informações necessárias para ele ser interpretado. Ok? Então, até mais. Bom, nós estamos aqui na frente do looping, né? E também aqui de uma rampazinha, né? Uma curva. Observe que quando a gente coloca um objeto aqui, ele faz esse tipo de movimento e nós estamos vendo aqui o mesmo fenômeno lá. A energia potencial, energia inicial lá e a energia cinética funcionando, né? Então, aí existe uma compensação. Esse estudo foi feito por Galileu, né? Nós vamos fazer agora a mesma coisa que Galileu deve ter feito lá nos seus estudos, né? Porque ele fez muitos tipos de estudos, né? Só que ele não tinha instrumentos para medir com muita precisão, né? Mas você tem em casa aí o seu celular. Então, do mesmo jeito que muito tempo usou-se cronômetros desse aqui, que esse é mais avançado que o de Galileu, mas mesmo assim esse aqui não dá muita precisão. Então nós não vamos usar esse aqui, você vai usar o seu cronômetro, né, do seu celular, coloca lá na parte de cronômetro e vai medir o mais preciso possível. Você irá fazer as seguintes medidas, observe. Ao soltar essa esfera aqui, nós queremos observar esse movimento. Esse tipo de movimento vai depender da altura. Será que depende da altura em que nós soltamos, hein? Será que o tempo que ele percorre uma determinada distância varia, né? Então o que é que nós iremos fazer Faremos o seguinte, observe, eu vou medir aqui a altura, posso usar uma régua como essa daqui, né? Medir a altura, já fiz a medida aqui, já coloquei na posição adequada. Então observemos agora a seguinte atividade. Aqui com a régua, eu vou colocar a uma altura de 10 centímetros e eu quero comparar o tempo que isso aqui leva, essa esfera leva, para realizar 20 oscilações, né? Vamos marcar 20 oscilações, é um padrão, vamos colocar como um padrão. Depois iremos colocar a 8 centímetros, né? Depois a 6 centímetros, né? Aqui é 10, 8, 6, 4, 2, 1 centímetro. E vamos ver quanto tempo leva para dar 20 oscilações. Será que se eu soltar daqui, ó, para dar 20 oscilações, ela vai marcar 20 oscilações, digamos que deu tantos segundos. Se eu colocar a uma altura menor, para dar 20 oscilações, será que gasta ao mesmo tempo? Será que o tempo é maior, tempo menor? Né? Nós sabemos que a esfera, depois de um tempo, ela para. Existe uma dissipação da energia, né? Parte da energia que ela tinha de energia potencial lá foi perdida. Então, você irá provar, né, através de maneira gráfica. Nós vamos anotar os valores numéricos, né, de cada 20 oscilações de alturas diferentes. Então, as nossas grandezas serão a altura e o tempo. Quer dizer, o nosso gráfico, né, vai ficar um gráfico onde na vertical nós vamos marcar a altura, em que eu vou soltar essa esfera, e na horizontal, no eixo da horizontal, o tempo que ela gasta para 20 oscilações. Então pegue o seu cronômetro aí, o seu celular, e marque aqui as seguintes alturas. Então, primeiro, 10 centímetros, eu vou soltar a parte de trás, né, essa parte de trás da esfera, sempre eu vou medir em relação ao mesmo ponto, né? Podia medir em relação ao meio, mas fica mais impreciso. Então, aqui tem 10 centímetros, já fiz a marcação ali, e aqui a esfera, a parte de trás dela, né, está tocando aqui nessa reta, a altura, né, vem aqui, pronto. Então eu vou soltar agora de 10 centímetros. Você vai marcar aí no seu cronômetro qual é o tempo para 10 oscilações. Eu vou contar com você, eu não vou marcar, nem meu cronômetro aqui vai marcar, você que vai marcar em casa. Tá? Então atenção, vou soltar, viu? Ó, uma oscilação,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí você marcou aí no seu cronômetro o tempo total. Deu quanto? 1 minuto? Sei lá, 1 minuto e meio? Você que vai dizer. Então esse tempo é o tempo que essa esfera deu 20 oscilações a uma altura de 10 centímetros. Se eu mudar para 8 centímetros, já está marcado aqui, já marquei, tem um marcadorzinho aqui para 8 centímetros, né, para a gente não demorar muito. Quanto tempo leva? Você vai observando que a esfera, cada vez que ela vai e volta, ela volta a uma altura menor. E a velocidade dela diminui. Só que a velocidade diminui, mas a distância que ela percorre também diminui, né? Se eu soltar bem aqui, ó, ela vai percorrer uma distância bem grande. Se eu soltar aqui, ó, é uma distância menor. Será que uma coisa compensa a outra? Será que isso leva a alguma relação entre esse movimento do tempo, né? Mesmo com o atrito? Bom, já fizemos para 10 centímetros. Agora anote aí 20 oscilações para 8 centímetros. Então, eu vou soltar agora da altura de 8 centímetros. Certo? Anote aí. 1, 2 e já. Ó, uma oscilação, 2, 3, 4, 5. Observe que a altura é menor. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto, então aí você anotou o tempo. Será que esse tempo é igual àquele, é menor ou aproximadamente igual? Quando colocarmos num gráfico, né, será que vai ter uma variação, uma curva assim? Será que uma curva é assim? Ou será que é uma reta? Será que a relação entre a altura e o tempo para 10 oscilações é a mesma? Se for a mesma, né? O tempo for praticamente o mesmo, né? Será que vai dar, não vai depender, né? Se vai dar uma reta? Será? Bom, você vai anotar para, será que é uma reta vertical, assim? Uma reta horizontal, uma curva? Então, a sua tarefa será verificar essas variações, se tem variações muito grandes ou pequenas. Já fizemos para 10 centímetros, para 8, agora vamos fazer para 6 centímetros de altura. Atenção. Já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. Tá? Então, essa foi para 6 centímetros, né? Vamos fazer agora, eu vou fazer novamente, somente para a questão técnica aqui. Atenção. 2 e novamente 6, viu? 6 centímetros agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto, então marcamos 20 agora para 6 centímetros, né? Vamos ver agora quanto é que dá para 4 centímetros, né? Ó, 10, 8, 6, 4.
4 centímetros. Vamos ver quanto tempo leva 10 oscilações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. Aí marcamos para 4 centímetros. Agora vamos para 2 centímetros. 2 centímetros. Atenção. 1, 2 e chá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. Então, fizemos então essas oscilações para 10, 8, 6, 4 e 2. 1, 2, 3, 4, 5 medidas. Essas 5 medidas vocês vão colocar num gráfico em que aparece na vertical a altura, né? 10 centímetros, 20, 10, 8, vai diminuindo, né? E o tempo, será que o tempo é o mesmo? Será que vai ficar uma reta? Será que vai ficar uma reta na vertical, na horizontal? Ou uma reta cortando aqui também? Ou uma curva? Esse tipo de avaliação você vai fazer construindo o gráfico correspondente. Essa é uma das avaliações que se fazia, né, para verificar o que é que se mantém constante quando os corpos estão caindo, né? Se nós fizermos em alturas diferentes, o resultado pode ser diferente da ação da gravidade. Então, os primeiros estudos sobre a gravitação foram feitos por cientistas próximos, né, de Galileu, Isaac Newton, né? Nessa época havia o estudo do efeito da gravidade sobre o movimento dos corpos. Tá? Em um dos estudos você vai fazer aí e vai verificar. Tá? Procure caprichar e lembre-se que na hora de construir um gráfico você tem que colocar todas as informações necessárias para ele ser interpretado. Ok? Então, até mais.